Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e é com meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão que estamos mais uma vez juntos para um programa Momento Quântico, esse nosso programa, esse nosso momento onde nós tentamos trazer para a luz da ciência os acontecimentos cotidianos, metafísicos e esotéricos que compõem a existência humana. Então, desde já, fica a minha profunda gratidão. Muito obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrar agora nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Um salve especial para os nossos irmãos e irmãs que estão no trânsito, aí nos acompanhando dos aplicativos. Sejam muito bem-vindos e espero do fundo do meu coração que essa seja uma hora produtiva, seja uma hora que expanda a sua consciência e que seja um bom investimento, porque o nosso tempo, o nosso prana, na verdade, são energias que nós investimos em coisas, em momentos. Então, espero que você esteja fazendo um ótimo investimento da sua energia vital, passando esses 60 minutos aqui conosco. Hoje, todos os programas são especiais para mim, mas hoje é um programa também especial, porque estou com um convidado especial, e hoje nós vamos tocar em assuntos delicados, assuntos transparadigmáticos e assuntos que, uma vez resolvidos e sublimados, vão ser as vias que levarão a humanidade para a manifestação da Era de Ouro. Estou aqui hoje com Boris Petrovich. Boris, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Pax Universal. Que você se sinta aí em casa. Muito grato, Flávio. Fica aí registrado ao vivo que as nossas portas estão aqui sempre abertas, sempre que você quiser passar uma mensagem, transmitir um conhecimento, um ensinamento. E um ótimo ponto de partida é sempre o começo, né? Então vamos começar pelo começo. Se apresente, meu irmão, meu querido irmão de caminhada. Inicialmente, queria passar a minha profunda gratidão para você, Flávio, e para a fraternidade Pax Universal, para essa oportunidade de apresentar os trabalhos que desenvolvemos no Brasil. Eu não sou brasileiro, eu veio para o Brasil com um objetivo muito importante, 5 anos atrás, que é a transferência de tecnologia da nova era. Uma tecnologia que existe já há um século, mas eu vejo, e existe um cálculo físico também, que comprova que o Brasil é o país do destino para que a energia livre se manifesta no nosso planeta. Eu sou um dos fundadores e atual presidente do Instituto Nikola Tesla, que foi fundado em dezembro de ano 2012, olha a data especial, em Brasília, com o foco principal do trabalho como energia em várias suas formas da manifestação. O foco principal é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, onde temos um trabalho de tecnologias convencionais já disponíveis até no mercado, de energias renováveis, como por exemplo a energia solar, e um trabalho não convencional no laboratório que envolve umas ideias inovadoras também baseadas na visão de Nikola Tesla de energia livre,
energia livre para nós é qualquer recurso energético livremente disponível no espaço, sem nenhum monopólio, que é capaz de inibir acesso livre e gratuito até energia. Nossa visão, e também a visão de Nikola Tesla de independência energética, é que todos os seres humanos no planeta têm que ter acesso à energia gratuitamente, nas suas casas, com seus carros elétricos, até com seus veículos voadores de eletropropulsão. Enfim, Nikola Tesla, mais de 100 anos atrás, com o trabalho dele, fundou toda a ciência da geração de energia. Primeira usina hidroelétrica, linhas de transmissão de energia de alta tensão, motores elétricos, geradores. Tudo isso ainda hoje, 100 anos depois do trabalho dele, nós usamos. Isso movimenta a nossa civilização. Só que a última visão de Nikola Tesla, que relata o trabalho dele como um dos fundadores do rádio na transmissão da informação, ele descobriu também que é capaz de transmitir energia sem fio. Igual hoje você tem seu celular que comunica com uma torre aqui na cidade e assim transmite informações. Ele, pela uma frequência da ressonância terrestre, conseguiu transmitir energias às longas distâncias pelo um método que envolve um tipo de antena de transmissão de energia, o qual é reduzida, nós temos aqui, que é uma bobina de Tesla eletrônica, capaz, enfim, ser maior, transmitir energias às grandes distâncias, do jeito que envolve uma pulsação pela Terra. Então, tudo qualquer lugar, até 1000 quilômetros longe, no outro continente, e se nós colocamos outra antena alterada, do chão mesmo vai sair energia, sem ninguém capaz medir e cobrar para o uso dessa energia. Aí, imagina, enfim, um mundo ordenado pelas ideias de energia livre. No segundo, nosso objetivo é trabalho no laboratório para replicar e demonstrar a realidade tecnológica, científica e os parâmetros de eficiência de vários tipos de sistemas de transmissão de energia sem fio. E o terceiro, que eu acho também importante, que nós podemos aprofundar hoje aqui, falar mais, que nós tratamos ser humano como um tipo de antena, que é capaz de receber e transmitir energia, informações, bioinformações 24 horas por dia e noite, nas várias frequências, e nós somos agora com várias tecnologias que nós estamos trazendo da Rússia, por exemplo, aqui para produzir no Brasil, capazes de analisar fluxos energéticos no corpo e demonstrar vários princípios de medicina energética e de cura que são aplicadas, por exemplo, nessa casa. E tudo pelos fundamentos da ciência de Tesla, que era um cientista um pouco diferente do que os cientistas de hoje. Ele acreditava na união da ciência e espiritualidade. E eu acho que essa visão é o único jeito com o qual nós podemos resgatar a civilização nesse processo da transição planetária, que envolve mesmo a nossa inabilidade de focar-se no uso de uns recursos energéticos renováveis. Nós, hoje em dia, vamos sair na cidade, respirar os gases dos carros de combustão interna, enfim, nós estamos apresentando uma visão holística da nova humanidade. Muito bem. Sua opinião pessoal, Boris, você acha que a humanidade, consciencialmente, ela está preparada para a energia livre? O livre acesso à energia, num grau baixo de consciência, você acha que poderia trazer consequências ou remontar o cenário Atlante que aconteceu há alguns milhares de anos atrás? Lembramos que
trabalho de Tesla aconteceu 100 anos atrás. Talvez na época dele, tecnologicamente, ainda não foi possível implementar um sistema global de transmissão de energia sem fio gratuita. Mas já há 50 anos eu acho e vejo que é possível. Existe essa questão de inabilidade do ser humano de deixar a forma hierárquica escravizadora de organização nesse plano planetário, onde essa ideia de algo de graça tem que ser distribuído para todos nesse planeta. Isso já é um assunto que mexe com as estruturas hierárquicas pré-estabelecidas já há, eu acho, 5.000 anos nesse planeta. O Tesla mesmo, vários equipamentos dele, qual podiam ser utilizadas como armas, destruiu sozinho no laboratório. Enfim, nós falamos da imensa quantidade de energia que é capaz de ser transmitida e focada num local. Em relação com, por exemplo, a bomba atômica, isso pode ser milhares de vezes mais. Tesla, enfim, falava sobre a frequência da ressonância terrestre, como é capaz de atingir as altas camadas do campo ionosférico para que acontece o transfer de energia sem fio. É baseado nos modos de funcionamento do campo eletromagnético terrestre. Existem umas ideias que relatam a capacidade do ser humano de extrair mesmo a energia do campo eletromagnético terrestre ou desse mar infinito de potencial que Tesla chamava de éter. Ele era um dos cientistas, junto com Lord Kelvin, que na época acreditava que existe um meio universal que permeia todo o universo, que nos também conecta, então nós não estamos num espaço vazio. E ele falava que ele é capaz, pelo esse meio, de transmitir energia a qualquer distância, potencialmente infinita, instantâneo, sem perda. Então, ele é capaz de transmitir energia até, talvez, outro planeta. E escreveu nos patentes dele que também é capaz de produzir ondas que são mais rápidas do que a luz. Então, aqui nós estamos falando de uma tecnologia que potencialmente pode ser utilizada para comunicação com a nossa vizinhança no cosmos. Até escreveu isso nos vários artigos e falaram que ele é um cientista louco, que isso é impossível. Hoje em dia, os princípios de Tesla, os mesmos que ele descreveu nos artigos 100 anos atrás, são utilizados pelos radioastrônomos como uma coisa comum. Enfim, esses relatos de Tesla comunicando com inteligências fora do planeta eram os primeiros registros das ondas elétricas naturais dos outros mundos, como, por exemplo, Marte. Então, o que um cientista desse com 300 patentes falou e descreveu, nós pelo menos temos que analisar antes do que julgar. Muito bem, respondeu muito bem a pergunta. E Tesla, é correto dizer que, ou melhor, o que se sabe sobre a parte esotérica, a parte oculta de Nikola Tesla? Bom, porque dizem aí algumas informações que ele era um grande iniciado nas escolas de mistério. Pelo destino que deixa muita responsabilidade, eu nasci na cidade onde encontra-se agora as cinzas de Tesla e o Museu Nikola Tesla, com a maioria dos documentos que ele criou durante a vida. Qual que é a cidade? Belgrado, na antiga Iugoslávia, hoje em dia se chama Sérvia. Então, nesse museu de Tesla tem pelo menos 60.000 documentos, todos os patentes, as coisas que foram trazidos pela uma pessoa da minha família lá dos Estados Unidos, e foi fundado o Museu de Tesla. Enfim, tem os relatos científicos, tem umas letras que ele trocou com artistas. Então ele era muito mais ligado com o mundo das artes e, por exemplo, das lojas espíritas, do que passou tempo como cientistas. E por isso que todo mundo achou ele de excêntrico. Até
enfim, que ele podia criar um aparelho que é capaz de comunicar com o mundo dos espíritos. Falou muito com Lord Crux, da loja espírita, dessa invenção dele, procurando, enfim, aquele guia ele para manifestar essa invenção. Ele trocou várias letras com um Swami Vivekananda, que era um dos primeiros gurus hindu que visitou o Ocidente, e levou as ideias das Vedas, onde é escrito mesmo que existe o meio universal, que permeia todo o universo, de onde nós podemos retirar informações sem existência do tempo, que os hindus chamam de Akasha. Hoje nós chamamos isso do campo da consciência planetária. Os cientistas russos, já pelos 50 anos do trabalho na Rússia, desenvolveram em cima das ideias de Tesla a teoria de noosfera, que envolve uma parte de eletromagnetismo natural terrestre para explicar uns fenômenos naturais da consciência humana. Enfim, hoje em dia a ciência é capaz de comprovar que nós somos antenas. O problema da ciência de hoje é o instrumento de medida. O que a ciência não consegue medir como um instrumento, para a ciência não existe. Isso não significa que não existe na realidade, que nas civilizações antigas, como por exemplo nas Vedas, já 10.000 anos atrás, foi descrito de uma forma metafísica algo que hoje se já tornou física e pode ser ensinado nas escolas como uma ciência cósmica do futuro, no qual é o princípio mesmo de essa transferência de bioinformações de um ser humano para outro, ou explicar nosso ambiente eletromagnético, as influências do nosso ambiente cósmico, inclusive vibracional, no corpo humano. Muito bem. E você tocou aí no assunto da noosfera. Explica um pouco mais para os nossos telespectadores da onde vem esse conceito, o que ele quer dizer e por que é um conceito tão importante para esse momento de transição planetária. Tesla era diferente. Ele falava que ele é um tipo de automato, é um instrumento igual dos outros seres humanos, mas um pouco mais sensível. Talvez, pelos relatos da biografia, as brincadeiras, ele era um hipersensível. Então essa hipersensibilidade humana é um dom, às vezes eu falo coisas erradas ainda em língua portuguesa, é um dom com o qual nós nascemos, mas estamos capazes de potencializar como umas práticas ou até como umas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos anos ou nos mundos da antiguidade de uma forma diferente, que trata o que Tesla falou. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Por que Tesla conseguiu fazer 300 patentes e dos quais ainda hoje o mundo funciona? Ele era intuitivo. Ele observava a natureza. A natureza revelou todos os seus segredos de funcionamento, parece ser, porque ele era um ser puro, da vibração altruísta. Ele queria simplesmente bem para a humanidade, morreu pobre, rasgou contratos, não teve nada desses patentes, quase, e dedicou todo o dinheiro, que podia ser um bilionário, vender essas coisas para desenvolver ainda mais invenções que podiam melhorar a qualidade de vida de todos os seres humanos. Então ele capturou os modos de funcionamento da natureza, do qual eu acho mais importante era o campo eletromagnético rotacional. Então observou que todo o universo gira de uma forma eletromagnética e disso se tornou gerador elétrico e motor elétrico, corrente alternada e todos esses
patentes de Tesla que foram aplicados. Ele, quando começou o trabalho no rádio, isso foi no Colorado Springs, nos Estados Unidos, existe um diário de Colorado Springs. Durante 3 anos ele escreveu tudo o que ele fazia de pesquisa. Eu acho que o período mais documentado do trabalho dele. Isso deixou outros roubar as ideias dele, mas para nós, historicamente, é importante entender o que aconteceu na cabeça desse homem, se foi homem mesmo. Enfim, ele gostava de ficar no laboratório em Colorado Springs, que é uma altitude de 2.000 metros e não sei quanto, é bem alto, e olhava as tormentas, os trovões e relâmpagos durante da tormenta. Aí viu lá na montanha, no pico de montanha, lá cai raio, e como ele trabalhou com antenas, que são alteradas, rudimentares, ele viu que cai raio, passa um tempo e sai um impulso elétrico. Aí pensou, eu vou pegar meu, como se chama, cronômetro, vou medir o tempo que passa do raio caindo lá longe, que tem um efeito elétrico. Aí, descobriu que essa frequência é 11 Hz. Essa é a frequência natural da ressonância terrestre. Hoje em dia nós chamamos de frequência Schumann, não sei porquê, Tesla descobriu isso uns 60 anos antes do que Schumann, mas no fundo dos princípios nos demonstra que existe um modo natural de permeabilidade elétrica no corpo terrestre. É isso que deixou Tesla pensar. Então, se a natureza é capaz de transmitir esses impulsos elétricos, talvez do mesmo jeito, numa frequência, eu sou capaz de transmitir a energia. Enfim, isso gerou todo esse movimento dele de manifestar um sistema global de transmissão de energia sem fio. E mesmo nessa frequência, que é importante, a frequência natural, ela envolve o campo ionosférico, que é a camada naturalmente condutiva, ionizada da atmosfera, das camadas altas, e qual ele quis utilizar para fechar o circuito de transmissão de energia sem fio. Então, uma parte vai pela Terra, o circuito fecha pela radiação atmosférica. Nessa frequência, mais ou menos nesses harmônicos, funciona também o cérebro do ser humano. Então, o planeta e o ser humano funcionam dos mesmos princípios vibracionais. Então, nós somos, pela essa rede, conectados. Esquecemos disso, estamos inconscientes disso, talvez até sabemos disso, mas não sabemos como ligar com isso. Enfim, quando falamos da consciência planetária, é um ser humano que é consciente desse tipo de comunicação, e todos os fenômenos tipo clarividência, telepatia, precognição são ligados no mesmo princípio de funcionamento físico que Tesla tão bem explicou e documentou para a humanidade. Na parte de, vamos falar, baixar informações de internet universal, isso significa o seguinte: eu sou uma antena aqui, ser humano, eu sou antena. Na ciência de antenas, toda antena funciona numa comprimento de onda que é ligado à frequência. O maior o comprimento de onda, o maior comprimento de antena é menor que a frequência. Então, num estado meditativo de um guru, por exemplo, que entra na profundidade da nirvana, a antena humana dele é tão potencializada que a frequência baixa embaixo de 1 Hz. Sabemos que essas frequências baixas, enfim, estende um comprimento de onda até potencialmente infinito. Então, o que é um ser iluminado? Ele é uma antena que cobre o universo inteiro, assim é capaz de ver o que aconteceu quando o universo começou, e aí ele está no tempo girando no planeta e capaz de ver as imagens que ele vai ver no futuro, se futuro e passado existe mesmo. Muito interessante. E pegando o gancho que ele falou, o que é muito importante a humanidade se conscientizar no momento? Quando você
se percebe como uma antena que envia e recebe, automaticamente você se coloca dentro do sistema. E é isso que a raça humana precisa, urgentemente, é se ver dentro do sistema, como parte integrante do todo, parte integrante que tem que evoluir junto com o sistema, auxiliar o sistema no seu processo de evolução. Porque dentro desse conceito que ele falou, todos nós estamos conectados, todos nós estamos emaranhados quanticamente. Então, por mais que estejamos vivendo uma ilusão de separação, as experiências pessoais, toda a informação que você agrega, que a sua centelha divina agrega, por mais que você tenha a ilusão de que está evoluindo sozinho, você está evoluindo o sistema inteiro. É uma metáfora que eu usei no programa passado, repito nesse programa, o caminho ele evolui junto com o caminhante. Então, se sintam como antenas que recebem, que enviam, se sintam como parte do sistema e não como um ser, uma raça que está fora, à margem, porque é assim que a humanidade se comporta vibracionalmente hoje. Ela não se sente integrado à natureza, ela não se sente integrada aos ciclos cósmicos, naturais, planetários, e uma grande evidência disso é como o ser humano gosta de criar ambientes artificiais justamente para não ver a verdade que está aí, não ver o quão desconexo ele está desse todo. Tem uma frase que foi dita por uma grande consciência de luz, um grande ser planetário, Akbel. Ele disse que as pessoas constroem os mundos particulares justamente para não contemplar a verdade, não contemplar a realidade. Então, dentro desse contexto que ele falou, se vejam como antenas, se sintam como parte de um sistema, de uma grande orquestra cósmica, onde a sua participação é muito importante, porque você evolui, todos evoluem. E aí, quando eu digo todos evoluem, eu digo o em cima, o embaixo, o meio e os seres visíveis e invisíveis. Falando em escolas de mistério, falando em iniciações, Tesla se inspirou muito nas experiências egípcias, não? Existem vários filmes e livros. As pirâmides, em teoria, seriam grandes bobinas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Que fala sobre as partes não manifestadas do trabalho de Tesla, que envolvem a torre de Tesla, que foi uma bobina imensa, que foi construída de 60 metros no Long Island, em Nova York, que funcionava, iluminava céu de noite, até tem artigos, e qual tinha um tipo de aterramento, que é o segredo de antena mesmo, todo mundo demonstra a torre de Tesla grande, mas não o segredo que também 60 metros embaixo da terra, no aquífero, tinha um aterramento com o qual ele falava, eu estou pegando a terra para transmitir o pulso, que 90% da potência que foi transmitido, 10% só pela radiação atmosférica. A torre de Tesla, cada bobina de Tesla é um tipo de ionizador, mais forte ou não. Existem uns livros, até lá da Iugoslávia, de onde eu estou, que de uma forma observam as pirâmides e grandes construções artificiais de megalitos, como uma tecnologia antiga capaz de ionizar ar do mesmo jeito que ionizadores eletromagnéticos, que são bobinas de Tesla, são capazes. Então, a ideia que nós somos
capazes de mudar os fluxos de água na atmosfera usando ionização é plausível. Nós já somos testemunhos de tecnologias que foram usadas, por exemplo, no Kuwait, para que o ser humano pode fazer chuva num local ou deixar de água não evaporar num local, assim como a ionização atmosférica. Talvez numa civilização antiga existiu uma tecnologia de alterar clima do jeito a modelar, enfim, o tempo, tanto que é capaz de ajudar no crescimento de coleta de comida, por exemplo, no Egito. Eu acho que isso é possível. Agora, a ideia de Tesla de um sistema global de transmissão necessitava pelo menos 5 grandes desses transmissores. Isso não é um gerador de energia, é um só transmissor. A energia tinha que ser tirada de um recurso renovável, que o mais potente é a energia solar, e transmitida desse jeito. Talvez no planeta inteiro, milhares de anos atrás, existia uma rede energética similar, como um tipo de eletroacupuntura, que também mexia com os fluxos energéticos no corpo. Falamos que o corpo humano e o corpo terrestre são similares no seu funcionamento vibracional, talvez do mesmo jeito que a eletroacupuntura hoje é capaz de estimular os fluxos energéticos no corpo, numa época antiga, milhares de anos atrás, ou no futuro, com a tecnologia de Tesla, nós somos capazes de excitar o corpo eletromagnético terrestre. Enfim, o planeta é um ser vivo capaz de ter consciência e está evoluindo junto com nós nessa jornada. Exatamente. E trazendo mais algumas informações sobre essas teorias egípcias, tem documentos, tem algumas pinturas que dizem que no topo das pirâmides, a última pedra que era colocada lá em cima era uma pirâmide de ouro, e a função dela era justamente ionizar esse ar. Então hoje nós temos algumas pinturas, alguns registros artísticos de egípcios caminhando, segurando bastões nas mãos, e esse bastão emanava luz. Acredito que isso seja uma forma rudimentar, uma forma antiga de fazer um pouco do que ele vai demonstrar aqui agora no nosso programa. Então, Boris, explica um pouco mais esse conceito que você trouxe, como Nikola Tesla vislumbrava as aplicações disso para a humanidade, e como você vê o futuro dessa tecnologia. Bom, eu já andei o Brasil inteiro dando palestras. Nós temos um laboratório de pesquisa onde replicamos vários patentes de Tesla, explicamos esses princípios físicos. Quem quer se aprofundar mais pode visitar o website do Instituto Tesla, que é tesla.org.br. Nós também temos uma página na rede social e canal de YouTube. Hoje nós vamos apresentar uma bobina de Tesla eletrônica feita aqui em São Paulo, que na realidade gera um campo eletromagnético forte. Nós vamos demonstrar o princípio de transmissão de energia sem fio. Então, estou aqui com uma lâmpada aqui, como se chama? Fluorescente. Isso. Então ela vai ligar a luz aqui no campo. Isso significa que existe uma transmissão a curta distância indutiva. Não é mesmo a ressonância, é um outro princípio. Ressonância significa que a uma distância mais longa, nós vamos acender a lâmpada se existe também uma conexão pela Terra. Mas para nos explicar o funcionamento de bobina de Tesla, nós vamos fazer esse experimento. Ela é de potência 50 watts, nós temos várias outras no laboratório, uma de 5.000 watts, e é um projeto da pesquisa fundamental com uma bobina grande de 10 metros, a demonstrar a transmissão até 40 km
a distância de energia sem fio, eu falei, potência 50 kW. Então vamos ligar a bobina. Qual é a participação do meu corpo nesse processo agora? Espera aí que ele tem que desligar a bobina para ligar o microfone. Mas muito interessante esse contexto. Isso prova que o que foi retratado nas pinturas egípcias não foi mal interpretado, essa tecnologia é verdadeira, existe e hoje foi demonstrada aqui em pequena escala para você. Boris, quando eu estava segurando aqui a lâmpada, qual a participação que o meu corpo teve no processo? Nenhuma? Bom, do mesmo jeito que você estava segurando, a gente podia colocar aqui na mesa, a lâmpada vai acender. A ideia de transmissão de energia a grande distância pela ressonância necessita um corpo que ressona. Assim, se você está segurando a lâmpada, talvez a parte de transmissão de energia podia ser mais efetiva. Tesla observava o planeta como uma bola capacitiva perfeita, então ele achava que a Terra podia ser esse corpo que ressona no caminho de transmissor até o receptor. Então, assim, a lâmpada pertinho da bobina, no campo indutivo, ela vai acender, mas a importância do seu corpo, ou qualquer outro corpo que ressona no caminho, é a transmissão a grande distância. Tesla falava também que existe um outro meio de ondas que são emanadas. Os cientistas chamam isso de onda escalar. É um jeito de transmissão que envolve ondas que são mais rápidas do que a luz, comunicação instantânea até transmissão de energia instantânea. Só nos últimos 4 anos, infelizmente, já passou 100 anos, a ciência da física quântica se dedicou com esse assunto, observando todas as leis físicos. Então não existe nenhuma quebra de lei da conservação de energia, por exemplo, no caso. Então não é fora das leis da física o que Tesla falava. Muito bom. Nós estamos aqui recebendo uma pergunta de uma pessoa que está nos nossos estúdios com relação à telepatia, frequências telepáticas, como Nikola Tesla percebia isso, experienciava isso, e como você, Boris, você teve, particularmente hoje, você teve uma experiência telepática bem interessante. Explica um pouco frequência da telepatia. Bom, esse princípio que nós mostramos é ressonância. A ressonância envolve um corpo que transmite e um que recebe. Quem é músico conhece aquele, como se chama? Diapasão. Diapasão, tipo de garfo. Você vai tocar, isso vai fazer uma vibração mecânica que se permeia no meio, que no caso ar, até o outro, e vai fazer efeito só se o receptor está sintonizado na mesma frequência, vamos falar de 440 Hz. Se está na outra frequência, não vai fazer som. Então,
A frequência da telepatia significa que existe uma sintonia e ressonância do transmissor e receptor. Agora, entender por que existe essa sintonia é um assunto de trabalho de percepção sutil ou de um tipo de instrumentos de medida. Por exemplo, a bioeletrografia digital é o método que nós estamos aplicando e fazendo transferência de uma tecnologia russa mais avançada e para ser produzida aqui no Brasil, e nós vamos usar essa tecnologia, chamamos de Tesla Bio, da bioeletrografia digital, nos vários estudos de projeção astral, de cura à distância, de até telepatia, demonstrar mesmo no corpo humano, transmissor e receptor, aonde acontece essa ligação energética que permite que acontece, por exemplo, cura à distância ou transmissão de uns tipos de símbolos à distância. Eu trabalhei numa instituição na Rússia, em Novosibirsk, em Sibéria, federal, que, enfim, financiada pelo governo russo, que pesquisa telepatia. Enfim, eles usam uns quartos que são capazes de potencializar a potência da antena humana, que significa colocam seres humanos mais sensitivos dentro de uns tubos de alumínio, quais abaixam a potência do campo magnético terrestre até 600 vezes, e assim capazes de abrir mais a antena humana de... Uma gaiola de Faraday, mais ou menos. Não é. É uma outra coisa. Aqui é mais profundo. É um tubo helicoide de alumínio. Enfim, demonstraram a capacidade de transmissão de uma linguagem simbólica até 2.000 quilômetros. Então tem um grupo de sensitivos num local, 2.000 quilômetros do mesmo jeito, colocados nesse ambiente hipomagnético. E eles não falaram um com o outro, não sei o que estou falando, mas imaginaram uma linguagem de símbolos e pelo método científico, que é estatística, comprovaram, enfim, até que o grupo que recebe informações era capaz de várias vezes receber as imagens, linguagens visuais, até 7 dias antes do que foram transmitidas. Então não só que existe uma transmissão pelo espaço, mas também pelo tempo, isso que nós falamos. Então não existe nesse campo da bioinformação amanhã, ontem. Essa já é a realidade física. E uma coisa muito interessante é que a física convencional simplesmente diz que essa comunicação, essa informação, ela é transferida através do universo não local. Essa é a explicação da física convencional, o universo não local. Ponto final, vira-se a página e não se discute, não se questiona o que é esse universo não local. Aonde está? É são vários? O que acontece nesse universo não local? Um conceito que nós abordamos muito aqui no nosso programa é o conceito do emaranhamento quântico. Quando 2 elétrons estão emaranhados, não importa em qualquer parte do universo onde eles estejam, você altera a velocidade ou o ângulo do spin de instantaneamente, automaticamente, o outro responde, o outro vai reagir a essa alteração do spin. Essa é a prova de que existe realmente comunicação em outros universos, né? Hoje em dia o cientista lá no SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que é uma matriz de antenas de radiotelescópios, está mapeando o céu para ver se existe, enfim, uns sinais das inteligências que são fora do nosso sistema solar. É um trabalho científico utilizando rádio, enfim, uma vibração eletromagnética que se permeia pela velocidade da luz e começa, enfim, pelo limite da velocidade da luz. Nós somos capazes de mapear esses 60 anos que os sinais
afora. Enfim, existe um problema temporal que nós recebemos essa informação só muitos anos depois do que aconteceu. Então, a ideia de Tesla documentou, enfim, homem documentou, capaz de transmitir ondas 471 mil quilômetros por segundo, que já é 1,5 vezes maior do que a velocidade da luz. Enfim, a comunicação instantânea abre essas portas, isso é realidade. Como o ser humano é uma antena mais sensível e tão perfeito que ainda nós não construímos nada similar, eu vejo que os radioastrônomos estão usando a tecnologia errada para esse trabalho de mapear o universo, buscando inteligências e sinais. Eu acho que no próprio corpo do ser humano, na coluna espinal e no cérebro, já existe a tecnologia capaz de relacionar-se com essa vizinhança cósmica. Aí temos mais uma pergunta aqui nos nossos estúdios. Tem algum registro, algum documento, algum comentário, algum boato, alguma lenda de Nikola Tesla tendo contato com seres interplanetários, interdimensionais ou intraterrenos? Pois, de escrito dele mesmo, não depois dele que pessoas escrevem cada coisa para vender livros. Mas o que Tesla escreveu é que ele, enfim, durante de noite do trabalho dele no laboratório, ele percebia que no mesmo horário tem uns sinais aparecendo na antena dele. Aí ele observou o céu, aí, o que acontece nesse horário. Então, o Marte, planeta Marte, está passando em cima. Aí ele viu, então, será que eu estou recebendo um sinal do Marte? Parece que realmente toda noite, quando o Marte está em cima no céu, eu estou recebendo um sinal. Aí viu lá, esse sinal tem umas repetições, e achou que, enfim, pelas essas repetições, existe um tipo de inteligência que está mandando um sinal. E por isso que ele escreveu um artigo comunicando com inteligências do Marte, até escreveu: estou recebendo mensagens 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Onde existe, enfim, uma matriz repetitiva que também hoje o radioastrônomo, quando processa todas essas ondas naturais de rádio que estão emitidas dos corpos celestes, está buscando essa forma de matriz inteligente repetitiva, que significa uma linguagem que está transmitida. Respondido? Então, voltando aqui para essa tecnologia, onde você vê o futuro disso? Qual o caminho que nós temos que seguir agora para isso ser uma realidade para a raça humana? E quais cuidados que nós temos que tomar, porque em alguns países da Europa o nome Tesla está se tornando, eles estão fazendo produtos em cima disso, né? Então na Europa já tem o carro do Tesla, que custa uma fortuna. Em alguns lugares tem aquela bateria, né? A bateria Tesla Battery, que também custa uma fortuna. Então isso vai contra os princípios. Fale um pouco mais sobre a sua opinião. Nós estamos nesse processo de transição planetária que já está se manifestando. Nós falamos anos antes como que isso acontecerá. O problema é de recurso não renovável, que é petróleo, um dia vai acabar. E hoje em dia todas essas guerras que acontecem no local onde tem petróleo e gás, ou está passando o petróleo e gás, onde tem um recurso. Então nossa percepção, nosso foco é tirar algo da terra e usar isso para si mesmo, para movimentar nossas indústrias capitalistas que, enfim, deixam essa disparidade total de distribuição de recursos. Enfim, até que nós temos essa percepção e falta da consciência, e nós estamos ajudando esse sistema a funcionar,
vai funcionar desse jeito. Então, o ser humano torna-se capaz de mudança profunda de paradigma só quando é realmente necessária a mudança. Pela zona de conforto, eu acho que isso podia continuar um tempo, até que torna-se muito caro ou impossível extrair o petróleo. E o carro elétrico foi inventado muitos anos atrás. Você falou, hoje em dia isso é um luxo, ter carro elétrico. Carro elétrico é uma tecnologia que tem um motor elétrico e uma bateria, que ainda é uma tecnologia suja, química, que tem que ser recarregada 7 horas. Existem outras tecnologias de transmissão de energia sem fio, onde não precisa ter baterias, a energia pode ser utilizada no motor imediatamente, só necessita uma infraestrutura de retransmissão da energia, algo que Tesla também inventou e desenhou também para o uso dos veículos voadores de eletropropulsão. Enfim, torna-se mudança de um monopólio, que é petróleo, para o outro, porque a bateria hoje, como tecnologia, utiliza o mineral o lítio, são baterias lítio-íon, e é engraçado, o maior depósito de lítio terrestre encontra-se no Afeganistão, onde tem também uma guerra. Então a visão era não usar nada de matéria que atinge ecossistemas, destrui meio ambiente, mas observar o universo como um mar infinito da potência energética, energia solar, enfim, utilizada para nossos veículos elétricos, transmitida sem fio, é algo que podia movimentar essa civilização até fora do sistema solar, de uma forma ainda desconhecida, com foguetes de combustão líquida ou sólida. Eu acho que esse é o futuro da humanidade. A ideia de Tesla era a melhorar a qualidade de vida de todos os seres no planeta, mas também comunicar com o universo inteiro e sair já desse planeta. Muito bem. Os veículos voadores que Tesla pesquisou, se você, querido telespectador, quiser se informar mais, são os Vimanas. Então, se você quer saber realmente o que são os discos voadores, procure por Vimanas, e aí vocês vão entender da onde vem essa tecnologia que nós vamos estar utilizando, se Deus quiser, nas próximas décadas. Como tudo que é bom passa rápido e dura pouco, já faz 1 hora que eu estou aqui conversando com meu querido irmão Boris. Infelizmente, o nosso programa vai chegando ao seu final. Mais uma vez, quero deixar registrado aqui para todos que as nossas portas estão sempre abertas a você, sempre que você quiser vir falar em nome do Instituto Tesla, trazer uma tecnologia ou simplesmente transmitir uma mensagem, seja mais do que bem-vindo aqui no nosso espaço. Muito, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui. Isso é uma iniciativa que estamos fazendo porque acreditamos no ideal, acreditamos no momentum que a humanidade tem que passar. Aqui a TV Pax, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ele não está ganhando para estar aqui, eu não estou ganhando para estar aqui, mas estamos aqui porque acreditamos que esse é um dos caminhos da libertação da consciência. Humildemente, na minha opinião, são 2 os caminhos que nós precisamos trilhar para nos libertarmos: alimentação e energia. Então hoje, esses são os 2 nós por onde os seres, as consciências trevosas nos dominam, e são esses os caminhos que precisam ser entendidos, estudados, para que nós possamos ser co-criadores conscientes e assumir a função cósmica divina que foi dada de presente para a humanidade. Lembrando que nós somos responsáveis
pela evolução no planeta Terra dos seres visíveis, dos seres invisíveis, porque é na raça humana que o terrestre e o divino se juntam. E essa é a nossa missão, criar uma humanidade onde todos os graus de consciência que estejam evoluindo nesse planeta possam conviver harmoniosamente, dividindo o mesmo ambiente. Essa é o que nós vislumbramos como sendo a humanidade de ouro. Seres humanos, devas, elementais, anjos, mestres, cada um fazendo o seu trabalho, mas todos convivendo na mesma realidade, percebendo que são engrenagens de uma grande orquestra cósmica. Então, fica aí a dica, os dois caminhos que a gente precisa evoluir, alimentação e energia. Sempre que o tema energia, sempre que for intuído para a gente abordar o tema energia aqui no nosso programa Momento Quântico, vou convidar de novo o nosso querido irmão, ele que, mais uma vez, agradeço a presença, porque ele viaja muito. Aliás, a próxima palestra será em qual cidade, em qual estado, em qual data? Acho que vai ser em Brasília. Em Brasília daqui a um mês. Então, o pessoal de Brasília, daqui a um mês, o Boris Petrovich vai estar falando em nome do Instituto Nikola Tesla. E fica aí um grande abraço para o pessoal de Brasília, de toda aquela região ali da Chapada, Alto Paraíso. São os lugares assim sagrados, são portais. Então, passo agora a palavra para o meu irmão Boris se despedir e, no meu nome, em nome da minha divina presença, eu sou. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e investiram 1 hora da sua energia vital. Meu irmão, gratidão eterna, muito obrigado, e se despeça aí dos nossos irmãos. Nós estamos falando de tecnologia. Tecnologia pode ser utilizada para escravizar pessoas, mas também para a libertação da humanidade. Nós falamos de energia livre e energia vital. O Brasil, pela sua importância do local geofísico, tem um papel e um destino muito importante nesse processo. Eu vejo no Brasil porque o Brasil, pelo seu território, a maior parte do país encontra-se dentro de uma anomalia magnética, que os cientistas chamam de anomalia magnética do Atlântico do Sul, que é um ambiente naturalmente hipomagnético, pelo ângulo de eixo magnético terrestre com eixo rotacional. Imagina um furo no céu que deixa muito mais radiação penetrar a atmosfera, qualquer tipo de radiação, ultravioleta, solar, até antimatéria. Os cientistas da Agência Espacial Europeia acham que aqui, nessa região, é futuro dos voos cósmicos e da propulsão para levantar pesos e pessoas para a órbita e assim fora do sistema solar. O ambiente naturalmente hipomagnético, falamos, potencializa a antena humana. O que os russos estão fazendo lá naqueles quartos, aqui existe mesmo em cima de nós, pelo esse furo no céu. Então, o Brasil é muito mais do que uma organização social burocrática, é uma semente desse novo mundo que nós estamos falando. Eu vejo com muito otimismo esse futuro. Eu vi já isso acontecendo aqui mesmo, daqui até lá, a área que você mencionou, de Parque Chapada dos Veadeiros, que qual nós escolhemos para nosso experimento fundamental, a comprovar as teorias de transmissão a grande distância de energia por causa de parâmetros do subsolo, da anomalia, da seca, de falta das nuvens. Então, aqui que nasce a nova humanidade. Eu não tenho dúvidas, Luiz. Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos na próxima semana com mais um programa Momento Quântico. Eu vi mamãe Oxum na caixa.